Essa quebra de sigilo do Lulinha é pior do que os números das últimas pesquisas de intenção de voto em Flávio Bolsonaro? Ou não? Boa noite, Tardan. Boa noite à nossa assistência, nossa audiência. Olha, Tardan, depende do que vão encontrar nessas contas, né? Eu já tive até a oportunidade de discutir sobre isso aqui, a declaração que o presidente deu numa entrevista, acho que ao UOL, sobre a questão do filho, que ele chamou o filho e disse, olha, se você tiver alguma coisa contra isso, você vai pagar. Então, significa dizer que, vamos dizer assim, o filho deu a ele segurança de que não vai encontrar nada extraordinário, porque senão, se não tiver sido honesto com o pai nessa conversa, ele colocará o pai sem dúvida em maus lençóis, né? Então depende do que... Agora, que é ruim para o governo, e não necessariamente porque tem a esconder, como disse aí o senador Luiz Eduardo Girão. É porque é complicado mesmo, do ponto de vista político, a questão está explorada. Então, primeiro, ninguém gosta de ter os seus... Vamos lembrar, nessas horas é sempre importante lembrar como se comportou o presidente, ou então o presidente Bolsonaro, quando soube que os seus filhos ou os amigos do filho estavam sob possibilidade de investigação da polícia. Ele disse que mudaria o delegado da Polícia Federal no Rio, mudaria se fosse necessário o superintendente, e se fosse necessário, mudaria o ministro da Justiça. Ele disse isso numa reunião ministerial. Então, significa dizer que essa questão de proteger os parentes, proteger os filhos, isso é da natureza dos políticos, digamos assim. Então, eu acho que colocaria numa mesma equivalência, no mesmo peso, as duas situações. As duas são ruins, né? Eu acho que a pesquisa, até de certo ponto de vista, menos, que é mais explicável do que essa situação toda. Agora, o que é preciso, Tardan, a gente viveu um dia muito triste, a gente tem falado sobre essa CPI desde quando ela foi instalada, o risco dela se transformar num circo, e é o que a gente viu hoje. Infelizmente, um circo com cenas de... Pior do que um circo, porque um circo é coisa de engraçado. O que a gente tem todo fazendo assim, foi mais um ringue de boxe, né? Porque nós tivemos parlamentares... trocando sopapos, isso sob a vista do país, isso não é bom. Então seria bom que essas diferenças fossem tratadas no nível que disse aí o senador Luiz Eduardo Girão, no nível das diferenças, do debate, da discussão e tal. Mas eu acho que era um final previsível, era um caminho previsível, porque inclusive, vamos lembrar que o senador falou da história da CPI, que é o escândalo do INSS. O que está basicamente nisso aí é muito mais a questão do Banco Master, como ele fez referência aí, nós quebramos o sigilo do bancário X, do bancário Y, então, que não são coisas diretamente, acabam passando, porque tem uma parte ali dos consignados, mas o escândalo do Banco Master é outro, que tem outro tipo de investigação, tem outra CPI em perspectiva, e talvez fosse mais importante deixar lá. Então, resumindo, eu acho que é um momento ruim para o governo, não necessariamente porque a oposição vai entrar. E tem outro aspecto que acabou revelado hoje, né, Tardan? Que toda essa confusão acabou sendo de graça porque o sigilo já estava quebrado a pedido da Polícia Federal. E aí, nesse momento, é importante a gente ressaltar isso, né? Eu estava falando aqui que o ex-presidente Bolsonaro disse que interferia na Polícia Federal se fosse necessário. A Polícia Federal, que é ligada ao governo Lula, havia pedido essa quebra de sigilo e ela foi concedida, autorizada pelo ministro André Mendonça, e numa decisão anterior a toda essa confusão. Então, talvez a base fosse o caso dela nem se desgastar com isso, votar a favor, porque o sigilo já estava quebrado mesmo. Agora, eles não sabiam, né? Agora, de qualquer maneira, talvez soubesse. Agora, talvez haja uma diferença considerável. Uma coisa é você ter esse sigilo quebrado na mão de oposicionistas, outra é na mão de investigadores da Polícia Federal que tem lá seu compromisso de zelar pelas informações que forem obtidas, né? Então, talvez isso deveria, inclusive, reconfortar o pessoal para dizer, olha, o sigilo vai ser cobrado mesmo pela Polícia Federal, ela vai fazer o trabalho, talvez com muito mais distanciamento político do que essa CPI que já está absolutamente contaminada pelo processo eleitoral. E depois que abre os dados, né, aí pode explorar. Não encontramos a mesada de 300 mil que disseram que tinha, mas encontramos, sei lá, alguma coisa. Que vamos lembrar que a Polícia Federal, no acompanhamento que ela tem feito, ela tem sido, eu acho que ela não tem blindado o filho do presidente. Ela, inclusive, tem apontado as suspeitas de que lá, quando falava filho do rapaz, era uma referência ao filho do presidente. Tudo isso é fruto da investigação da Polícia Federal. Que merece muito reconhecimento. Que até onde se vê, por enquanto, está trabalhando absolutamente ausente das influências que poderiam vir de cima, ou da próprio comando da polícia, ou da própria
no próprio comando do Palácio Planalto, que o presidente Bolsonaro, na época, disse. Ele tinha condição de interferir. Até agora, o presidente Lula não tem interferido e isso precisa ser apontado, né?